Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Avanço entre parlamentares a tentativa de anistiar doações não declaradas à Justiça Eleitoral. O presidente do Conselho Administrativo da Odebrecht diz em depoimento que Caixa 2 sempre existiu. Pesquisa mostra a importância das crianças aprenderem a se colocar no lugar dos outros por uma vida adulta equilibrada. Justiça Federal suspende a cobrança de bagagem nos aeroportos brasileiros. Revisão classifica a taxa que começaria a valer hoje como prejudicial ao consumidor. Às vésperas da reforma trabalhista, o Supremo derruba a contribuição assistencial, desconto obrigatório no salário que mantém as campanhas salariais e parte das atividades dos sindicatos. Como se preparar para a taxa mais cara na conta de luz esse mês? Falta de chuva nos reservatórios do Nordeste é justificativa para a bandeira amarela. Nevasca nos Estados Unidos cancela mais de 7 mil voos. Mau tempo afeta 100 milhões de pessoas. Empatia também se aprende na escola, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro deve ser exercitada em casa e em sala de aula. É o que defende o Instituto Alana, que lançou uma publicação para dar dicas de como aplicar a empatia entre alunos e professores. Nesta escola, os alunos aprendem desde cedo como lidar com os colegas e conviver em grupo. O trabalho gera um ambiente mais produtivo e um ensino de melhor qualidade. Nós reunimos nossos alunos em assembleias e essas assembleias acontecem semanalmente. Ora acontece com uma situação que tem acontecido na sala de aula, ora acontece trazendo situações da vida cotidiana. Empatia, trabalho em equipe e criatividade. Habilidades que não estão nos livros, mas podem ser aprendidas em sala de aula. Esta é a conclusão de uma pesquisa sobre a importância da empatia na educação. Uma das formas de se aprender empatia é fortalecendo os espaços de escuta, de diálogo e de debate. É fazendo os estudantes ampliarem suas perspectivas e seus horizontes culturais, sociais e políticos. O resultado da pesquisa é uma publicação para discutir as habilidades socioemocionais, não apenas com educadores e escolas, mas com a sociedade de um modo geral. Os valores preparam as crianças para uma vida adulta saudável. O que é o mundo de hoje, né, frente a esses tantos desafios e necessidades de transformação social que a gente tem, sem um jeito diferente de se relacionar e de agir? É necessário a gente ter habilidades relacionais, emocionais, que nos ajudem a solucionar esses problemas. A Justiça Federal de São Paulo concedeu ontem uma liminar que suspende a cobrança extra pelo despacho de bagagens em aeroportos, que passaria a valer para passagens compradas a partir de hoje. Para entender essa situação, a gente conversa agora com a repórter Evelyn Avancini. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. A decisão mantém as regras atuais. Os consumidores podem despachar em voos nacionais até 23 quilos, sem qualquer custo adicional, em voos internacionais 2 volumes de 32 quilos. Pela norma aprovada pela ANAC, os consumidores passariam a pagar uma taxa extra pelo despacho de malas em qualquer tipo de voo. Sobre isso eu converso agora com Paulo Miguel, que é diretor executivo do Procon São Paulo. Paulo, vocês fizeram uma fiscalização hoje pela manhã aqui no aeroporto. O que foi encontrado? Não, nós estamos fazendo realmente uma fiscalização hoje o dia todo, justamente para poder orientar os consumidores e ver se todas as normas dessa resolução estão sendo cumpridas, inclusive a que tem a liminar. Fere os direitos do consumidor essa cobrança extra pela bagagem? Totalmente. É um abuso, foge, é contra o Código do Consumidor, ela não pode ser cobrada. Caso isso aconteça, o que o consumidor deve fazer? Evidentemente, comunicar com o PROCON imediatamente, nos dê uma posição, para que o PROCON tome as providências necessárias. Ok, muito obrigada. E Aldo, mais uma informação. Ontem a gente mostrou uma fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas nas balanças usadas no check-in em aeroportos do estado de São Paulo. Foram vistoriadas 409 balanças e 71 reprovadas em Congonhas, Cumbica, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Os responsáveis autuados têm 10 dias para apresentar defesa e as multas podem chegar a R$1 milhão. Aldo, com você. Obrigado, Evelyn. Gabriela.
A conta de luz fica mais alta a partir deste mês com a volta da taxa extra, a bandeira tarifária. A justificativa é a falta de chuva no Nordeste, onde ficam as grandes hidrelétricas. Como o sistema é interligado, a ANEEL diz que essa compensação na conta é necessária. Quando a chuva é pouca, cai o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, o que diminui a produção de energia. Para compensar essa queda, são acionadas usinas termoelétricas a carvão, geralmente mais caras. Quem paga a conta? Mais uma vez o brasileiro, como o Joe. Ele mora sozinho e passa pouco tempo em casa consumindo energia elétrica. Na opinião dele, a conta de luz deveria ser mais barata. R$60 por mês, porém pela quantidade de consumo que eu tenho, a conta não fecha, eu acho muito alta. Eu passo o dia fora, eu saio bem cedo para o trabalho e chego bem tarde também do trabalho. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a mudança nos valores da taxa extra. Com isso, a cobrança da bandeira amarela subiu de R$ 1,50 para R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos. É uma questão de mudar o hábito, quer dizer, vai tomar banho, quer dizer, o chuveiro elétrico, por exemplo, ele tem níveis de potência que você pode ajustar o aparelho. Então, agora no verão, quer dizer, você coloca o aparelho numa potência menor, né? Inclusive você acaba economizando água. A geladeira, por exemplo, abrir a porta, ficar lá com ela aberta por muito tempo, né? Iluminação, por exemplo, quer dizer, deixar acesa a lâmpada do ambiente onde você está utilizando, tudo isso gera economia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal seguiram o parecer do relator Gilmar Mendes numa ação que pode enfraquecer os sindicatos de todas as categorias. Uma das fontes de recursos que mantém o movimento sindical, a contribuição assistencial, deixa de ser obrigatória. A contribuição assistencial é uma das fontes de recursos dos sindicatos. Ela é descontada em folha no salário de todos os trabalhadores, a não ser para aqueles que se recusarem através de uma carta de próprio punho entregue ao sindicato. O montante arrecadado deve ser usado, por exemplo, para financiar campanhas salariais. Na prática, isso significa que nós estamos num momento de crise, de elevação de desemprego, de baixo poder de barganha dos sindicatos, é um elemento a mais para enfraquecer a representação dos trabalhadores no instante que eles tiverem que conversar com as empresas. Sem financiamento dos trabalhadores, o sindicato não vai poder fazer grandes campanhas salariais, não vai poder fazer mobilizações em torno da participação nos lucros e resultados, ou mesmo das lutas que negocia todo ano, que são as convenções coletivas. Os sindicatos contam com outras duas fontes de arrecadação: o imposto sindical, que é o desconto anual de um dia de trabalho, e a contribuição associativa ou social, mensalidade paga por filiados. Essas estão mantidas. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a contribuição sindical por entender que ela fere o princípio de liberdade de associação e viola o sistema de proteção ao salário. A decisão agora vale para todas as ações que tratarem do tema e foi tomada a partir de um caso do Paraná, às vésperas da discussão de reforma trabalhista no Congresso. O que chama a atenção nesse instante é como uma decisão a respeito de um assunto tão importante para a área sindical é tomada de forma tão rápida no âmbito do Supremo, sabendo que a reforma sindical, a discussão das regras do jogo, do funcionamento dos sindicatos, de trabalhadores, de empresas, a negociação coletiva como um todo, estão em discussão no âmbito do Congresso. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. A Justiça decreta a prisão preventiva de suspeitos de matar o fundador da torcida Mancha Alviverde. E a Prefeitura da cidade devastada por temporal no Rio Grande do Sul diz que reconstrução vai levar pelo menos 6 meses. O bom tempo ajudou e um dia depois da tempestade, moradores de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, iniciaram o conserto das casas atingidas pelo vendaval, que ainda continuam de pé. Outros voltaram para as moradias destruídas para procurar por pertences. A tempestade, que os meteorologistas ainda não sabem se foi um tornado ou uma microexplosão atmosférica, deixou 1.600 pessoas desalojadas. Um morador morreu e dos 70 atendidos nos hospitais da região, 5 permanecem internados. Parte dos desabrigados está no ginásio de esportes, que também funciona como central de doações. Justiça decreta a prisão de 2 suspeitos de matar o fundador da torcida Alviverde, Moacir Bianchi, assassinado com 22 tiros numa emboscada na zona sul de São Paulo. Um dos suspeitos já foi preso por assalto a banco e aparece nas imagens das câmeras de segurança da rua onde houve o crime. O outro suspeito não teve a identidade revelada pela polícia. Os 2 seguem foragidos.
A Prefeitura de São Paulo diz que o programa Corujão da Saúde fez 250 mil exames em 60 dias. O programa, que oferece exames durante a noite em hospitais particulares de São Paulo, pretende zerar a fila de espera do sistema público. Segundo o balanço apresentado pelo prefeito João Dória, 160 mil exames ainda precisam ser agendados para atingir esse objetivo. Alunos de mais de 2.000 escolas estaduais de São Paulo vão receber aulas de reforço este ano. Português e matemática serão as disciplinas mais focadas. Estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo terão aulas de reforço estendidas. O programa Novo Mais Educação vai oferecer atividades para os alunos que tiveram baixo desempenho no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No ensino fundamental, quem estuda de manhã tem no contraturno, no período da tarde, atividades pedagógicas, educativas e com foco no português e matemática. Quem estuda à tarde, no contraturno da manhã. E quem faz o ensino médio, ele tem o reforço no seu próprio período de estudos. Então, naquela disciplina, o professor procura reforçar, fazer aí o intensivo para ele poder se recuperar. O objetivo é não deixar ninguém para trás. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento pela primeira vez como réu. Ele chegou pouco antes das 10 da manhã à sede da Justiça Federal em Brasília. Lula e outras 6 pessoas são acusadas de tentar atrapalhar a Operação Lava Jato. A denúncia partiu do depoimento do senador cassado Delcídio do Amaral, que admitiu à Justiça ter oferecido dinheiro e uma rota de fuga ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, em troca do silêncio dele. Delcídio acusa Lula de ser o mandante desse plano. O ex-presidente disse ao juiz que a acusação é falsa. A Polícia Federal faz novas prisões em mais uma etapa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Foram presos Heitor Lopes de Souza Júnior, diretor da Rio Trilhos, empresa responsável pelo metrô do Rio, e Luiz Carlos Veloso, subsecretário de Turismo e ex-subsecretário de Transportes do Estado. Os dois são acusados de receber propinas em contratos para a construção da linha 4 do metrô Carioca. As prisões foram pedidas pelo Ministério Público Federal com base em depoimento de executivos da Carioca Engenharia. Eles disseram que o pagamento de propina era feito no próprio canteiro de obras do metrô. A prisão preventiva do diretor da Rio Trilhos foi pedida, segundo os promotores, para evitar uma possível fuga. De acordo com a investigação, Heitor Lopes de Souza Júnior e a mulher estavam dando entrada em um pedido de cidadania portuguesa. Os procuradores também pediram o bloqueio de bens de 36 milhões de reais do casal e de 12 milhões de reais de Luiz Carlos Veloso. Até agora, a Justiça já bloqueou 220 milhões de reais de 7 pessoas envolvidas nos desvios do metrô do Rio de Janeiro durante a gestão do ex-governador Sérgio Cabral, preso em novembro pela Operação Calicut. O Caixa 2 sempre existiu. Essa afirmação é do presidente do Conselho Administrativo da construtora Odebrecht, Emílio Odebrecht, que prestou depoimento ontem. Pois é, pelo sim, pelo não, no Congresso cresce o esforço para anistiar o Caixa 2, aliás, não só no Congresso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, faz diferença entre Caixa 2 e Caixa 2. Haverá casos de Caixa 2 que se caracterizam como corrupção. O dinheiro foi escondido, tinha origem espúria e tinha objeto ou móvel espúrio. Ponto. E haverá casos de Caixa 2 em que simplesmente se tratou de esconder, de alguma forma, inclusive, perante a Justiça Eleitoral ou do público em geral, o recurso, mas tinha finalidade de aporte eleitoral. Venha de onde vier o dinheiro, a doação de campanha não declarada à Justiça Eleitoral é crime, isso pela lei em vigor. Por isso, os parlamentares não desistiram da tentativa frustrada pela repercussão negativa no ano passado. Ainda querem anistiar o Caixa 2. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer que as lideranças se reúnam e publicamente assumam a discussão sobre a anistia. O presidente Michel Temer convocou uma reunião para a próxima quarta-feira com Maia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o ministro Gilmar Mendes, com quem já esteve no domingo. A ideia geral é incluir o tema no projeto das 10 medidas contra a corrupção.
Assim que esse projeto voltar ao debate, um substitutivo deve ser apresentado com a anistia. Se conseguirem o feito, vão institucionalizar o que acontece desde a década de 90, segundo o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, que em depoimento ao juiz Sérgio Moro, como testemunha de defesa do filho, Marcelo Odebrecht, afirmou que a empreiteira sempre colaborou com doações não oficiais aos partidos. A câmera não mostrou o rosto dele. Sempre existiu, desde a minha época, da época de meu pai, da minha época e também de Marcelo. Sem dúvida, de todos aqueles que foram executivos do grupo. A seguir, goleiro Bruno se apresenta para jogar no novo time de ser perseguido e que pretende chegar à seleção brasileira. E mais nevasca nos Estados Unidos cancela 7 mil voos e afeta 100 milhões de pessoas. A gente volta já. A aproximação de uma forte nevasca na costa leste dos Estados Unidos adia a visita da chanceler alemã Angela Merkel. O encontro com o presidente Donald Trump foi remarcado para a próxima sexta-feira. E aí, essa previsão de nevasca já levou ao cancelamento de mais de 7 mil voos e 100 milhões de pessoas devem ser afetadas por essa tempestade. Os estados de Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York e Connecticut devem ser os mais afetados e podem acumular até 60 centímetros de neve em alguns locais até amanhã. A nevasca, que deve ser a pior do ano e vem fora de época, uma semana do início da primavera, deve chegar com ventos de até 90 km por hora. O governo de Donald Trump também se prepara para outra tempestade, a rebelião que deve vir contra seu governo depois da divulgação do levantamento que apontou que o fim do Obamacare, o sistema de saúde implantado por Barack Obama, e a substituição do programa por um plano desenvolvido pelos republicanos vai deixar 24 milhões de pessoas sem assistência médica. O parlamento britânico dá aval definitivo para a saída do Reino Unido da União Europeia e sem duas emendas que atrasavam os planos da primeira-ministra Theresa May. Com o projeto aprovado, May pode dar início ao processo de saída até o fim de março, como queria. No mesmo dia, a Escócia anunciou que pretende convocar um referendo separatista. Em 2014, os escoceses já foram às urnas e votaram contra a independência do Reino Unido porque queriam continuar a fazer parte da União Europeia. Agora, com a saída britânica do bloco, a Escócia pode votar por não fazer mais parte do Reino Unido. O Tribunal de Justiça da União Europeia autorizou que empresas possam proibir seus funcionários de usarem símbolos religiosos visíveis no ambiente de trabalho. A decisão permite que as companhias impeçam o uso do véu islâmico. A corte julgou o caso de duas mulheres, uma na França e uma na Bélgica, que se recusaram a tirar o véu para trabalhar e foram demitidas. Hora do esporte. Boa tarde, Ricardo Cortez. Tudo bem? Boa tarde, Gabriela Maia. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Aldo. Salve, Cadu. Salve, salve. Vamos lá. Nossa hora do esporte desta terça-feira. Hoje, sempre confundo terça-feira. A gente começa falando de tênis. Começou a temporada de quadras rápidas, aquela de piso duro, já visando o aberto dos Estados Unidos. Vamos ver. Na Califórnia acontece o Masters 1000 de Indian Wells. O espanhol Rafael Nadal, quinto do mundo, superou o argentino Guido Pella e agora enfrentará o compatriota Fernando Verdasco. O suíço Roger Federer precisou de apenas 51 minutos para superar o francês Stéphane Robert, 81 do mundo, por 6-2, 6-1. Na próxima rodada, o ex-número 1 do mundo vai encarar o americano Steve Johnson. E o sérvio Novak Djokovic derrotou o britânico Kyle Edmund e terá um duelo mais complicado na próxima fase contra o argentino Juan Martín Del Potro, que por sua vez passou pelo compatriota Federico Delbonis e deu show em quadra depois desse grão-milhas, quando ele consegue devolver de costas por baixo das pernas e ainda ganhou o ponto com o lob. Uma jogada por cima do adversário, linda jogada por sinal. Nas duplas, Djokovic e Troicki passaram pelos atuais campeões Herbert e Mahut. O Brasil segue representado também nas duplas. Bruno Soares e Jamie Murray avançaram às quartas de final, eliminando o filipino Trethery e o bielorrusso Mark Smirny por 2-0. E Marcelo Melo e o polonês Lucas Kubot venceram o americano Steve Johnson e o canadense Vasek Pospisil. Após perder o patrocinador Master, foi a vez do fornecedor de material esportivo romper com o Boa Esporte, tudo por conta da contratação do goleiro Bruno Fernandes. Vamos ver. Legalmente, Bruno tem direito a trabalhar e é o que deve acontecer. A expectativa em Varginha, cidade a qual pertence o Boa Esporte Clube, era pela chegada do goleiro, condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte de Elisa Samúdio ontem à noite. Porém, segundo seu empresário, Lúcio Mauro, o jogador preferiu descansar na estrada. E preferiu parar antes da cidade para dar uma descansada.
Agora de manhã, o jogador, já de contrato assinado com o novo clube, falou com a imprensa na sede do Boa Esporte. Se recusou a responder perguntas sobre o caso de Elisa, disse que quer defender a seleção e falou que as pessoas cobram muito pelo que aconteceu no passado. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas cobram muito de uma pessoa que acontece no passado, mas o Boa está abrindo as portas, cara, novamente para mim. É uma oportunidade dada e eu estou muito feliz de estar aqui, estou motivado. E teve jogo nesta segunda-feira, vamos ver os gols. Sul-Americano Sub-17, o Brasil foi objetivo e seguro na defesa, praticamente não foi ameaçado pelos equatorianos. Vinícius Júnior, do Flamengo, aproveitou o cruzamento de Everson e escorou para o gol. Contra-ataque rápido, Vinícius tocou na saída de Ramírez, 2-0. Chute lascado de Vinícius e Lincoln aproveitou para decretar a vitória da seleção, que chega aos 7 pontos, isolada na primeira posição do torneio. Copa da Inglaterra, com 1 a mais em boa parte do jogo, o Chelsea não desperdiçou a vantagem numérica e está na semifinal da competição. A equipe superou o Manchester United por 1-0. Kanté, na segunda etapa, fez o único gol do jogo, que ficou marcada pela expulsão de Ander Herrera, após receber o segundo amarelo aos 35 minutos do primeiro tempo, depois de falta em Hazard, com direito a chilique de José Mourinho e Antônio Conte na beira do campo. Falando em português de Portugal, outro em italiano. E essa semana tem estreia do Palmeiras na Libertadores, hein? Jorge Wilstermann. Valeu, Cadu. Até amanhã. Gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.